O governo federal suspendeu temporariamente a exportação de carne de aves para 44 países após identificar o vírus da doença de Newcastle em um aviário de Antagorda, lá no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. A medida foi confirmada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e a gente vai saber agora, então, as consequências desse cenário na minha conversa ao vivo com o consultor de agronegócio, Celso Ricardo. Celso, bom dia, seja bem-vindo com a gente mais uma vez aqui ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo ótimo. Celso, o Rio Grande do Sul, a gente sabe, né, é o terceiro maior exportador de carne de frango do Brasil. Queria saber, essa suspensão, ela pode acarretar que tipo de consequências para o Estado e também para o país, na sua avaliação? Felipe, o Estado, como tu falou, é o terceiro maior produtor e exportador de carne de frango, ficando atrás de Santa Catarina e Paraná, respectivamente. O desastre já começou desde o pronunciamento do Fávaro, né, quando a doença de Newcastle foi identificada, e Carlos Fávaro quis passar uma ideia para o mercado e para o Brasil de que tudo estava controlado, que as coisas estavam, né, já sendo revisadas e que o problema já estava sob controle. No dia seguinte, Carlos Fávaro, o Ministério da Agricultura, já decreta um estado de emergência zoossanitária e, posteriormente, né, a suspensão das exportações. Nós temos que pensar que o Brasil, um grande exportador, o maior produtor e exportador de carne de frango, vai ter problemas em todas as etapas da cadeia produtiva. Nós vamos ter problema no setor primário, secundário e terciário. Mais do que o problema no setor primário do avicultor, eu vejo o mercado que vai começar a ter dúvidas sobre o nosso processo sanitário. E aí começa o problema. As nossas indefinições internas, em termos de medidas corretivas e preventivas, pode fazer com que o Brasil sofra. Lembrando que só em 2023 a exportação de carne de frango gerou mais de 9 bilhões de dólares. Então, a incerteza a partir de um pronunciamento desastroso vai causar um impacto negativo na cadeia produtiva da carne do frango em todas as etapas e processos. Agora, então, na sua avaliação, quais medidas deveriam ser tomadas, então, para mitigar esses prejuízos que podem ser registrados aí ao longo dos próximos meses de suspensão? Existe alguma medida que possa ser tomada agora ou o jeito é esperar passar esse período e retomar aí de novo os trabalhos buscando essa credibilidade? Tranquilizar o mercado a partir de atitudes bem tomadas dentro do Brasil. Eu acho que nós estamos falando de um vírus que ele se propaga através de aves silvestres, então o monitoramento constante e ininterrupto é fundamental. Tranquilizar o mercado e fazer com que todo o processo produtivo não venha a ter prejuízos maiores. A gente sabe que o que acontece? O mercado, 44 países, né, com suspensão de exportação. A indústria, ela vai conseguir remanejar, mal ou bem, a sua produção que está nos estoques para mercados nacionais e para outros países. Então, o prejuízo será menor, até porque haverá, caso constatado um prejuízo maior, um aporte governamental. Mas quem vai sofrer muito será o avicultor, porque ele terá uma queda nos preços e essa doença de Newcastle faz com que os animais que tenham o problema sejam abatidos. Então, o problema maior, o prejuízo maior vai ficar no avicultor. A medida do Ministério da Agricultura é tranquilizar o mercado e efetivar, de fato, um sistema de controle para que nós não venhamos a ter mais problemas futuros e, se tiver a ação imediata, passe essa tranquilidade para o mercado e a cadeia produtiva da carne do frango não venha a sofrer prejuízos maiores. Agora, por falar em tranquilizar o mercado, vale ressaltar aqui que o trabalho de fiscalização agropecuária, o trabalho de sanidade mesmo aqui no Brasil tem sido feito de uma maneira muito positiva, né? Lá nesse caso do vírus, né, de Newcastle, ele foi identificado e logo as medidas ali regionais foram tomadas, barreiras sanitárias, enfim. A questão do controle, ela tem sido trabalhada de uma maneira muito positiva até agora, né? Não, o controle aqui no Brasil, ele é muito bom. Mas entre os profissionais que trabalham nessa parte do controle sanitário, os pronunciamentos, principalmente dos ministros da Agricultura, e o mercado, existe uma atenção diferenciada para cada etapa. Nós temos excelentes profissionais que tomaram as medidas, fizeram com que a ação acontecesse.
Mas quando nós temos, no caso, né, um pronunciamento do ministro que deveria ter uma visão completa das fronteiras para dentro e das fronteiras para fora, ele precisa ter um entendimento sobre como ele vai se pronunciar para não causar dúvidas nesse mercado. Até porque que o mundo, eu costumo dizer isso, o mundo já sabe que a produção de alimentos é o foco para as próximas décadas. Crescimento populacional. Então, mesmo que em menores proporções, o mundo está produzindo em cada continente alimentos ou diversificados. Então, qualquer incerteza perante a produção de alimentos no Brasil, nesse caso da proteína de frango, né, nós, como somos muito visados lá fora pela nossa capacidade produtiva, já causa, né, movimentações externas, e isso prejudica uma retomada novamente de produção para atender o mercado que foi prejudicado. Então, os nossos profissionais tomaram as ações corretas, as nossas medidas sanitárias aconteceram. Mas o pronunciamento do ministro pode ter causado todo esse espanto no mercado, e a partir daí nós vamos ter que novamente galgar para atender esse mercado, dando a ele garantias de que a doença de Newcastle, o vírus em si, foi controlado, e nós não vamos levar perigo, né, para quem consome, principalmente para os produtores de frango nacionais, e isso, né, causaria uma tranquilidade no mercado consumidor. Amarrar aqui o assunto, tem muita gente que pode estar se perguntando o que vai acontecer então com a produção, porque a produção não parou, não vai parar nesses meses aí de suspensão das exportações. Então, essa produção que seria direcionada à exportação vai ter qual destinação agora? Vai ficar direcionada para o abastecimento interno do país? O que acontece então com essa produção que, digamos assim, vai ficar estocada? Os grandes frigoríficos brasileiros possuem câmaras de estocagens imensas, né? Então, existe a possibilidade de remanejar essa produção dentro dos frigoríficos. Nós tivemos, né, a suspensão de 44 países, de exportação para 44 países. Os grandes frigoríficos, eles vão diversificar essa produção para outros países que não foram suspensos as exportações, então, elas vão ser mantidas, só que para um outro direcionamento. E vai haver, com certeza, né, uma oferta tendo por base a validade desses produtos que estão dentro dos frigoríficos, das câmaras de estocagem, uma maior oferta no mercado interno. Isso vai fazer com que, possivelmente, o preço da carne de frango despenque no mercado nacional, e também, como eu falei, nós temos que considerar sempre a cadeia produtiva. Quem vai sofrer mais com essa queda dos preços é o avicultor, porque os frigoríficos não vão parar de produzir. O preço da carne cai no mercado interno e o avicultor vai ficar numa situação que vai ter que acabar vendendo seus frangos num preço que os frigoríficos determinarem, tendo por base a média de preço praticado na hora da comercialização com os mercados, diversificados no mercado internacional e o mercado interno, que com certeza vai absorver com preço menor essa carne de frango. Muito bem, Celso, a gente está acompanhando de perto aqui os desdobramentos de toda essa situação. Vamos sempre trazer em primeira mão para a nossa audiência quando houver alguma novidade. Quero agradecer demais a sua participação com a gente no AgroManhã, desejar uma boa semana. Voltaremos a conversar então na semana que vem sobre um novo assunto. Muito obrigado. Forte abraço, Felipe, e até quarta-feira que vem.